Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Com muita alegria, eu quero vos cumprimentar nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porção diária deste dia traz como título A Igreja Perseguida. O devocional de hoje tem como base Mateus capítulo 24 e o versículo de número 9, o qual Jesus Cristo nos diz que a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos, iriam ser entregues para ser atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste dia eu quero chamar a tua atenção para alguns números a respeito da igreja perseguida. A fonte que eu estou usando é do Portas Abertas, que é uma organização fundada em 1955, que atualiza esses dados a respeito da igreja perseguida anualmente. Na lista dos 10 países que mais perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é novidade que ela é encabeçada pela Coreia do Norte, Somália, a Líbia, Eritreia, o Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã e o Afeganistão. Esses são os 10 países que mais perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Nesse exato momento que eu estou falando com você, existe mais de 365 milhões de cristãos que estão enfrentando altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé em Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que em cada 7 cristãos, 1 está sendo perseguido. No último levantamento que foi realizado, outubro de 2022 a setembro de 2023. Portanto, nesse período, 4.998 cristãos foram mortos por questões relacionadas à sua fé. Dentre esses 4.998 cristãos mortos, pasmem, 4.118 morreram na Nigéria. Portanto, a Nigéria está no topo do país que mais mata cristãos. Neste mesmo período, 3.231 casos de violência sexual ou casamentos forçados com não cristãos. Temos também neste período do mesmo levantamento uma lista de 4.125 cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento. E esta lista ela é encabeçada pela Índia, dos quais 2.332 casos ocorreram na Índia. No ano passado, 14.766 ataques a igrejas e a propriedades públicas cristãs. Tivemos também 27.771 ataques a casas ou negócios de nossos irmãos cristãos mundo afora. Temos 3.906 cristãos sequestrados ou desaparecidos neste presente momento. Estes são alguns números, amados irmãos, que eu estou transmitindo a você neste dia, segundo o site Portas Abertas, de cristãos que sofrem e que gemem, mas não abandonam a sua fé. Eles não voltam atrás. Eles têm suas propriedades confiscadas, são perseguidos, são mortos, presos, forçados, violentados, mas não retrocedem. Quantos que têm morrido por causa do evangelho? Em todos esses lugares, há missionários trabalhando, há homens pregando o evangelho, mulheres se doando e entregando-se pela causa do evangelho. Orem pela igreja perseguida e valorizem a sua liberdade de servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste dia citar um exemplo de um acontecimento recente na Tunísia. É o menor país no norte da África, fica entre a Argélia e a Líbia. É uma bela nação e nesta nação aproximadamente 22 mil cristãos vivem por lá. Apesar da qualidade de vida no país, os seguidores de Jesus são alvos de perseguições frequentes. E isto que a Tunísia ocupa a 33ª posição na lista mundial da perseguição da igreja do ano de 2024. Muitos cristãos por lá foram agredidos,
privados de recursos financeiros, expulsos de suas próprias casas e por seus próprios familiares, simplesmente porque deixaram de seguir o Islã para seguir Jesus. Devido à baixa tolerância religiosa neste país, especialmente em ambientes de trabalho, por exemplo, alguns cristãos foram vítimas de maus tratos e outros casos foram demitidos dos seus trabalhos quando foi descoberto que tinham se tornado cristãos. Isso nos mostra que há um preço por servir ao Senhor Jesus Cristo em países como este. Mas em todos esses lugares aonde os seus governantes tentam abafar a fé, calar a voz do Evangelho, existe lá, nas igrejas subterrâneas, nas igrejas nas casas, sempre uma voz corajosamente anunciando a palavra de Deus. Por isso eu venho aqui neste dia te alertar. Valorizemos a nossa liberdade que ainda temos e oremos pela igreja perseguida. E eu pergunto para você, e se fosse o nosso caso? E se isso estivesse acontecendo com a gente? Estaríamos firmes ou já teríamos desistido da fé? Porque em muitos casos, no nosso país, até dá lucro se dizer crente, cristãos. Mas nestes países é colocar o pescoço na guilhotina, é assinar o atestado de óbito se converter ao Senhor Jesus Cristo. É literalmente negar-se a si mesmo. É abrir mão da própria vida para viver a vida de Jesus Cristo. Eu quero orar com você e por você neste instante. Senhor, nos ajude a te servir com toda a sinceridade, com toda a fidelidade do nosso coração. Que não sejamos um povo covarde, mas que sejamos fiéis e leais ao teu evangelho. Esta fé tão viva que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Nos ajuda a nos manter na posição de fidelidade. E ajuda, Senhor, os nossos irmãozinhos perseguidos nestes países, mundo afora. Tenha misericórdia e ajude-os a vencerem e a triunfarem. E nunca negarem a fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos e assim te suplicamos. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.